Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje. São Mateus narra a famosa parábola do semeador, que foi a primeira parábola pronunciada por Jesus. Nele, Nosso Senhor compara a nossa alma, o nosso coração, a um terreno que receberá a semente da sua palavra ou da sua graça, de acordo com a sua abertura. Jesus fala do maligno como um grande inimigo para que a sua palavra dê frutos em nós. Estamos falando da situação do mundo atual. Hoje gostaria de citar uma profecia incrível da situação que viveríamos nos dias de hoje. É só um exemplo. São dezenas e dezenas os exemplos que poderíamos citar. Depois vou citar palavras de Nossa Senhora falando dos tempos que estamos vivendo. São Nilo, o Sinaíta, por volta do ano 400. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas se tornarão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do Anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais, a degradação e o desregramento se acentuarão. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções. A luxúria, o adultério, o homossexualismo, os atos ocultos e o assassínio serão regras da sociedade. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus. Perderão a fé porque não haverá mais quem lhes mostre a luz da verdade. Tudo isso se deverá ao fato de o Anticristo querer ser o Senhor de todas as coisas e o Mestre do universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. E quando se encontrarem em tais circunstâncias, esses infelizes verão suas vidas rodeadas de conforto, sem saber que tudo não passa de um embuste de Satanás. E se encherá a ciência de vaidade a tal ponto que ela se afastará do caminho reto, levando as pessoas a perderem a fé na existência de Deus. E Deus, infinitamente bom, vendo a decadência da raça humana, abreviará os dias por amor ao pequeno número dos que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar até mesmo os eleitos à tentação, se tal fosse possível. Então a espada do castigo virá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. Que palavras impressionantes, não é verdade? Agora, palavras de Nossa Senhora ditas em Medjugorje, onde está aparecendo desde 1981 e as 7 primeiras aparições já foram aprovadas pela Igreja. Aqui ela vai falar da mesma coisa que ocorreu com o Papa Leão XIII, como mencionamos ontem. Medjugorje, 14 de abril de 1982. Deveis saber que Satanás existe. Ele um dia se apresentou diante do trono de Deus e pediu permissão para tentar a Igreja por um certo período, com a intenção de destruí-la. Deus permitiu a Satanás de pôr a Igreja à prova por um século, mas acrescentou: tu não a destruirás.
Este século no qual vós viveis está sob o poder do demônio, mas quando se realizarão os segredos que vos foram confiados, o seu poder será destruído. Agora mesmo ele já começa a perder o seu poder e, por essa razão, ele tornou-se ainda mais agressivo. Destrói os casamentos, levanta discórdias entre as almas consagradas, causa possessão e provoca homicídios. Protegei-vos, pois, com o jejum e a oração, sobretudo com a oração comunitária. Carregai convosco objetos bentos e colocai-os também em vossas casas. Retomai o uso da água benta. Agora, palavras de Nossa Senhora ao Padre Gobi, fundador do Movimento Sacerdotal Mariano. Manila, Filipinas, 13 de outubro de 1980. Aniversário da última aparição em Fátima. Não pequeis mais, não ofendais mais o meu filho, Jesus, que já está demasiado ofendido. Voltai a Deus por meio da vossa conversão, pelo caminho da oração e da penitência. Infelizmente, esta minha mensagem não foi ouvida. Assim, a humanidade continuou a percorrer o caminho da rebelião contra Deus, da recusa obstinada da sua lei de amor. Chegou-se até a negar o pecado, a justificar até as mais graves desordens morais em nome de uma liberdade falsamente entendida. Assim, Satanás, o meu adversário, conseguiu fazer-vos cair na sua sedução. Muitos perderam a consciência do pecado. É por isso que este é cada vez mais cometido e justificado. Quase desapareceu o sentido do arrependimento, que é o primeiro passo a dar no caminho da conversão. Também nas nações de mais antiga tradição cristã, foi até legitimado o grande crime do assassínio das crianças ainda no seio da sua mãe. Este crime clama vingança diante de Deus. Rubio, Itália, 15 de agosto de 1989, festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Aqui deve mostrar-se a constância dos santos. Chegaram os tempos da luta e da maior conquista da parte do dragão, da besta que vem da terra e da besta que vem do mar. São por isso os tempos em que se constrói uma civilização sem Deus e em que se conduz toda a humanidade a viver sem Ele. São os tempos em que Satanás e as forças diabólicas se fazem adorar por um número de homens cada vez maior, tornando-se assim mais vasta a difusão do culto satânico, das seitas e das missas negras. Que lição nós podemos tirar destas palavras? Tudo o que tenho dito tem como finalidade que vocês saibam que o demônio existe e que vocês rezem mais, pois é muito séria a situação que estamos vivendo. Nas próximas homilias, falarei das armas que Nossa Senhora nos tem recomendado para utilizarmos nestes momentos. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.